Graça e paz, família. Estamos aí para mais um vídeo. Vamos ver Jesus em 1 Samuel. Hoje eu vou trazer um tipo de Jesus, justamente Samuel. Samuel era um tipo de Jesus. Nele vinha a característica de Jesus. Ele era parecido com Jesus em algumas características. Primeira, ele foi consagrado a Deus desde a sua nascença. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 a 11, a gente vai ver Ana, a sua mãe, fazendo uma promessa a Deus. Até então ela era estéril. Ela disse que se Deus olhasse para ela e desse um filho a ela, um filho homem, ela o consagraria a Deus. Ou seja, antes de nascer, Samuel era consagrado a Deus. Isso é uma característica. Deus fala diretamente com Samuel. Ali no capítulo 3, versículo 4, 8, 10, a gente vai ver Deus chamando Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel não entendia, até que por fim o sacerdote ali falou: Samuel, quando a voz te chamar de novo, você fala: eis-me aqui. Ou seja, Deus falava diretamente com Samuel. E não só naquela vez, mas no decorrer da história a gente vai ver outras vezes Deus falando diretamente com Samuel. Samuel era profeta. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 e 20, a gente vai ver que o povo reconhece que Samuel era profeta porque nenhuma das suas palavras caiu por terra. Samuel profetizava e acontecia. Deus honrava as palavras que saíam da boca de Samuel, porque Samuel falava o que Deus mandava. Um profeta fiel é aquele que fala o que Deus manda. Samuel era sacerdote. A gente vai ver ali no capítulo 7, versículo 9, Samuel oferecendo sacrifício a Deus e orando pelo povo. Característica de sacerdote, aquele que oferece sacrifício a Deus e ora pelo povo. Samuel também era juiz. No capítulo 7, versículo 15, a gente vai ver que Samuel julgou a Israel a vida dele todinha. Enquanto ele estava vivo, ele era juiz em Israel. Característica de Jesus. Agora, vamos vir para a nossa época. Vimos Samuel com as características de Jesus, ele era um tipo de Jesus. Então a gente pode ver Jesus em 1 Samuel, que é justamente Samuel como tipo de Jesus. Jesus é a referência máxima do que o homem pode ser. Porque Jesus era perfeito, Jesus é a imagem de Deus. Então na Bíblia, todo homem que antecedeu Jesus, que trazia características de Jesus nele, se tornava um tipo de Jesus. Hoje interpretamos eles como tipo de Jesus. Sansão, José, Davi, Moisés, Jacó, Isaac, se tornaram tipo de Jesus. Vemos características nesses homens que obtiveram bom testemunho. O bom testemunho que eles obtiveram é graças a eles ser parecido com Jesus. E hoje, depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós, ele nos libertou do pecado, nos deu a oportunidade de sermos igual a ele. E esse é o propósito da humanidade. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Olha como é que está escrito. Que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ou seja, esse é o objetivo da humanidade, ser igual a Deus. Esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque ser como Jesus é a nossa meta. Porque ele é a nossa referência de Deus. Se temos que ser igual a Deus, precisamos saber como Deus é. Colossenses capítulo 1, versículo 15 vai dizer. Capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Se queremos ver Deus, olhamos para Jesus. Uma certa vez, Felipe falou para Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus falou: mas eu estou com vocês todos esses dias e vocês não o conhecem. Jesus falou: olha para mim, você vai olhar para mim, você vai ver o Pai. Por que ele é a nossa referência? Porque segui-lo vale mais do que a nossa própria vida. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24 vai dizer que Jesus dizia para eles: todo aquele que quer seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por mim vai ganhar a vida, vai achar a vida.
Outro motivo, Paulo recomendava. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo falou: sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Tudo apontando para a gente ser parecido com ele, para a gente imitar ele, para a gente carregar em nós as características dele, igual Samuel carregava. Samuel se tornou um tipo de Cristo, se tornou uma referência de ser imitado. Paulo, depois de Cristo, se tornou uma referência de ser imitado, por isso que ele diz: sejam meus imitadores. Me imitem do jeito que eu imito a Cristo. Agora nós, cristãos do século XXI, que está ouvindo essa mensagem, você tem que ser uma referência de Cristo, para que as pessoas possam olhar Jesus em você e te imitar, para que você tenha autoridade de dizer: seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E uma última coisa, uma última motivação para a gente buscar ser igual a Jesus. Ele é o nosso alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Como é que está escrito aqui? Ó? Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, é Paulo falando ainda, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Nele está o nosso alvo, nele está o nosso prêmio, Jesus. Então, hoje podemos ver Jesus em 1 Samuel. Semana que vem, veremos Jesus em 2 Samuel. Seja você também um tipo de Cristo, assim como Samuel foi. Seja também você um tipo de Cristo, assim como Paulo. Sabe o que significa ser cristão? Significa pequeno Cristo, cópia de Cristo, seguidor de Cristo. Somos nós. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.